Muito bom dia, sejam bem-vindos a esta que é mais uma lição da Escola Bíblica da Igreja Batista das Caldas da Rainha. Como sabem, nós temos estado a estudar o livro de Isaías. Nós hoje vamos na 12ª lição sobre o livro de Isaías. Faltam apenas mais esta e outra lição para terminarmos o estudo do livro de Isaías. Portanto, se Deus quiser, na próxima semana vamos terminar o estudo deste livro. Nada melhor, antes de começarmos o nosso estudo, começarmos com uma palavra de oração, pedindo a Deus que possa orientar o nosso coração e guiar o nosso coração e também o nosso entendimento para estes momentos. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos muito por estarmos novamente na Tua presença. Te agradecemos por estarmos novamente com a Tua palavra aberta para podermos estudar a Tua palavra e te pedimos que Tu possas guiar o nosso coração. Tu sabes que nós queremos ser ensinados por Ti. Dá-nos por isso espíritos ensináveis e dá-nos por isso a humildade de reconhecer os erros que Tu apontares ao nosso coração. Transforma a nossa vida, Deus, para que ela possa honrar e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, nós hoje vamos ler o capítulo 58 de Isaías. Vamos ler os primeiros 12 versículos do capítulo 58 de Isaías. Como de costume, vamos estar a utilizar a tradução da Bíblia para Todos, que é a Bíblia em português corrente, editado pela Sociedade Bíblica Portuguesa. E vamos dividir também o nosso texto em 3 partes. A primeira parte desde o versículo 1 até ao versículo 5, a segunda parte do versículo 6 até ao versículo 10 e a terceira parte a partir do versículo 11 até ao final, até ao versículo 12. No final, vamos também, entre cada uma destas partes e no final de tudo, vamos fazer uma aplicação e um resumo e uma aplicação pessoal à nossa vida. Esse é o objetivo, é vermos aquilo que a Bíblia tem para nos dizer para a nossa vida hoje, no século XXI. Então, o melhor de tudo será começar por lermos precisamente, então, os primeiros 5 versículos. Isaías 58, de 1 até 5, na tradução da Bíblia para Todos, a Bíblia em português corrente. Vamos ler então. Diz assim o texto de Isaías. Grita em alta voz sem te cansares, que a tua voz seja forte como o som da trompeta. Denuncia ao meu povo as suas maldades, aos seus descendentes, aos descendentes de Jacó, os seus pecados. Procuram por mim dia após dia e mostram desejo em conhecer os meus caminhos. Até parecem uma nação que pratica a justiça, que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Vêm pedir-me sentença justa e sentem-se contentes por estarem próximo do seu Deus. Dizem-me, para que jejuar se tu não fazes caso? Para que mortificar-nos se não prestas atenção? Mas no dia do vosso jejum buscais os vossos interesses, oprimis os vossos empregados. Jejuais entre rixas e contendas, dando bofetadas impiedosas. Não devem jejuar como têm feito até agora, se querem que a vossa voz seja ouvida nos céus. Será esse o jejum que agrada ao Senhor? Será assim que o homem se mortifica verdadeiramente? Curvar a cabeça como um junco, vestir-se de luto e deitar-se sobre o pó. É para isso que proclamais um jejum, um dia agradável ao Senhor? Muito bem. Palavras duras de Isaías, não é? Todos os países têm ditados acerca da diferença entre entre o ser e o parecer. Em Portugal nós também temos alguns. Por exemplo, temos um ditado muito conhecido que diz: nem tudo o que reluz é ouro. Ou seja, nem tudo aquilo que brilha como ouro será efetivamente ouro. Outro diz: mais vale sê-lo do que parecê-lo. Outro diz: as aparências iludem. Ou seja, em qualquer um destes provérbios ou ditados populares, o que é mais valorizado, o que é mais importante é o verdadeiramente ser, mais do que parecer. Porque aquilo que parece, mas não é digno de valor. Não tem valor, por isso não é digno de registro, nem é digno de admiração. Também é mais importante o ser do que o parecer, porque o ser implica mais esforço, é mais difícil. Normalmente, parecer é mais fácil. Eu posso parecer um médico, posso até vestir-me como um médico, posso até apresentar-me como médico,
Isso até é fácil, relativamente fácil, mas ser um médico é mais difícil. Implica anos de estudo, anos de trabalho, de dedicação, de esforço. Eu posso até vestir-me como um pastor, posso até vestir-me e apresentar-me como um polícia, mas ser verdadeiramente um pastor, ser verdadeiramente um polícia, exige muito mais esforço. Portanto, nestes ditados populares nós percebemos que ser é muito mais valioso e mais importante do que simplesmente parecer. Na nossa vida espiritual isto também é verdade. É muito fácil parecer ser um crente cristão. É mais fácil parecer ser um crente cristão do que verdadeiramente ser um crente cristão. É que ser verdadeiramente um crente cristão é aplicar na nossa vida as palavras de Jesus em Mateus 12, nos versículos 30 e 31. E ele diz assim: ama ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Isto é que é ser um crente cristão. Não é fácil. Para ser um crente cristão é mais simples. Basta ter práticas cristãs. Fazer aquilo que os verdadeiros cristãos fazem. Ser só a parte exterior. Ser só a camada que se mostra e não a parte interior. As palavras de Isaías, nos primeiros 5 versículos deste texto que nós lemos, do capítulo 58, as palavras de Isaías são precisamente destinadas a um povo que vivia da aparência. Um povo que preferia parecer ser do que efetivamente despender o esforço para ser verdadeiramente. Eles contentavam-se com o parecer e por isso eles contentavam-se em parecer ser obedientes a Deus. Eles achavam que era suficiente parecer ser o povo eleito. Eles faziam as coisas que o povo eleito fazia, eles faziam as coisas que os verdadeiros adoradores faziam e achavam que isso era suficiente. Na verdade, o seu coração estava totalmente longe do Deus que eles pareciam servir. O Senhor Jesus, em Mateus 15, citou as palavras do próprio profeta Isaías, que fala nisso em Isaías 29. E em Mateus 15, 13 nós lemos: diz o Senhor, este povo aproxima-se de mim só com palavras. Honra-me apenas com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O culto que me tributam não passa de um hábito ou de uma tradição humana. Ou seja, era só parecer. Era só a fachada. No verso 2 nós lemos que eles tinham a aparência de verdadeiros crentes, de verdadeiros adoradores. Diz assim o texto no versículo 2: procuram por mim noite após dia, mostram desejo em entender os meus caminhos. Até parecem uma nação que pratica a justiça e que não abandonou os mandamentos do Senhor. Parecem uma nação que não abandonou os mandamentos. Vêm pedir sentença justa e sentem-se contentes por estar próximo de Deus. Aparentemente estava tudo bem. Aparentemente eles estavam a fazer tudo aquilo que deviam fazer. Mas aquilo que nós vamos ler no versículo 3 e 4 contrasta com aquilo que nós lemos nos versículos 1 e 2. No versículo 3 nós lemos: para que jejuar se tu não fazes caso? Para que mortificar-nos se tu não prestas atenção? Se eles fossem verdadeiramente crentes e verdadeiros adoradores, eles reconheceriam o verdadeiro valor do jejum. Eles reconheceriam a validade de se negarem a si mesmos e procurarem a validade e a vontade e a lei de Deus. Mas a verdade é que eles estavam mais preocupados em parecer crentes do que ser verdadeiramente crentes. Como é que nós sabemos isso? É simples. Nós sabemos isso por causa da segunda parte do versículo 3 e pelo versículo 4. Diz-nos assim o texto: no dia do vosso jejum, mas no dia do vosso jejum, buscais os vossos interesses. Oprimis os vossos empregados. Jejuais entre rixas e contendas, dando bufetadas impiedosas. Não devem jejuar como têm feito até agora, se querem que a vossa voz seja ouvida nos céus. A questão é, irmão, eles apenas pareciam ser crentes verdadeiros. E nós temos umas quantas palavras no nosso léxico do português que se aplicam bem a este tipo de pessoas.
que apenas fingem ser uma coisa que verdadeiramente não são. Nós chamamos falsos, mentirosos, hipócritas e outras tantas palavras, se calhar até mais fortes. E como se isso não bastasse, estes falsos crentes, estes falsos adoradores, estes hipócritas, ainda reclamavam com Deus porque Deus não lhes estava a dar a atenção que eles achavam que mereciam. Ou seja, eles, em vez de serem verdadeiros adoradores, eles preocupavam-se apenas em parecer verdadeiramente adoradores. Eram hipócritas. E depois reclamavam que Deus não lhes dava a atenção e a bênção que normalmente dava aos verdadeiros adoradores. Isaías faz algumas perguntas no versículo 5. Ele pergunta: será que esse é o jejum que agrada ao Senhor? Será que é assim que o homem verdadeiramente se mortifica? Isto são mais perguntas retóricas e nós sabemos que uma pergunta retórica tem o objetivo não de esperar que o ouvinte da pergunta responda, não de lhe dar tempo para ele responder, mas de dar imediatamente a resposta sem que o ouvinte da pergunta possa responder. Então as perguntas são três perguntas, mas a resposta é sempre a mesma. Ele pergunta: será que esse jejum agrada ao Senhor? Será que é assim que o homem se mortifica verdadeiramente? É para isso que proclamais um jejum, um dia agradável ao Senhor? E a resposta, como dissemos, é sempre a mesma. A resposta é sempre um grande e redondo não. Não é este o jejum que agrada ao Senhor, não é assim que o homem verdadeiramente se mortifica e não é assim, ou não é para isto que nós proclamamos um jejum ou proclamamos um dia agradável ao Senhor. Então, resumindo, nós, quando olhamos para estas palavras de Isaías acerca dos seus contemporâneos, nós não podemos deixar de nos lembrar de Saul. Saul preferia também parecer, fazer a parte toda exterior, oferecer o sacrifício, mostrar ao povo e mostrar a Deus que estou a fazer tudo aquilo que tu pedes. Mas o seu coração estava longe de Deus. Ele estava mais preocupado com o parecer do que com o verdadeiramente ser. E nós sabemos o que é que Deus pensou a respeito daquela atitude de Saul. Nós sabemos qual foi o destino de Saul. Deus rejeitou não só aquela atitude parecida com a verdadeira, como rejeitou até o próprio Saul. E a pergunta é: se Deus teve esta reação para com Saul, que reação é que ele tem para com aquilo que eu faço? Deus rejeitou as práticas de Saul. Será que ele aceita as minhas? Será que ele aceita as tuas? Deus rejeitou Saul por causa das práticas enganosas dele, de parecer ser uma coisa que verdadeiramente não era. Como é que Deus vai reagir em relação às minhas práticas? Será que as minhas práticas são resultado daquilo que eu verdadeiramente sou? Ou são resultado daquilo que eu verdadeiramente quero parecer ser? Vamos ler a segunda parte do nosso texto, desde o versículo 6 até ao versículo 10. Na primeira parte nós vemos a crítica de Isaías, de Deus, através de Isaías, àqueles que queriam parecer ser uma coisa que não eram. Agora nós vamos ver aquilo que Deus espera, aquilo que Deus quer que os seus adoradores, mais do que parecer, possam efetivamente ser. Diz assim o texto a partir do versículo 6, Isaías 58, 6 até 10. Diz assim: o jejum que me agrada é este: libertar os que foram presos injustamente, livrá-los do jugo que transportam, dar a liberdade aos oprimidos, quebrar toda a espécie de opressão e repartir o teu pão com os esfomeados, dar abrigo aos pobres sem casa, vestir os que não têm roupa e não voltar as costas ao teu irmão. Então surgirá para ti a alvorada de um dia novo e ficarás curado rapidamente de todas as tuas feridas. O triunfo caminhará na tua frente e a glória do Senhor atrás de ti. Então chamarás pelo Senhor e Ele te responderá. Então pedirás ajuda e Ele te dirá: aqui estou eu. Se retirares da tua vida toda a opressão, todo o gesto ameaçador e todo o falar ofensivo, se repartires o teu pão com o esfomeado e se matares a fome ao pobre,
Então, na escuridão em que vives, brilhará a luz. A tua obscuridade transformar-se-á em meio-dia. Se a pergunta com que acaba o verso 5 é: será que esse jejum agrada a Deus? E a resposta é não. Então é legítimo que nós possamos perguntar: então o que é que agrada a Deus? E mais uma vez, Isaías não espera que o ouvinte possa responder. Isaías responde diretamente e ele diz: o que agrada a Deus é libertar os que foram presos injustamente, livrá-los do jugo que transportam, dar liberdade aos oprimidos, quebrar toda a espécie de opressão, repartir o pão, dar abrigo, vestir os que não têm roupas e não voltar as costas ao irmão. É isso que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus é o jejum, a adoração em que nós negamos o nosso eu e pomos os outros em primeiro lugar. Amamos os outros amamos o nosso próximo ao ponto de colocar o nosso próximo no centro das nossas preocupações, em vez de nos colocarmos a nós mesmos. Quando nós estamos apenas a seguir práticas religiosas, quando nós estamos apenas a fazer por parecer o que está no centro da nossa atenção e no centro da nossa preocupação, é o eu. Eu quero parecer aos outros. Eu quero que os outros pensem alguma coisa sobre mim. Eu quero salvaguardar-me para não dizerem que eu não fiz. Está feito. Porque eu estou preocupado comigo. Isto não é o que agrada a Deus. O que agrada a Deus é amar o outro como nos amamos a nós mesmos. O que agrada a Deus é amar a Deus acima de todas as coisas. Em Marcos 8, versículo 34, o Senhor Jesus dizia: se alguém quiser acompanhar-me, renuncie-se a si mesmo. Noutras traduções, negue-se a si mesmo. Pegue na sua cruz e siga-me. O verso 6 e o verso 7 marcam uma diferença brutal entre aquilo que o povo estava a fazer e aquilo de que Deus se agradava. Uma diferença total. Um jejum do qual Deus se agrada, uma adoração da qual Deus se agrada e uma adoração ou um jejum, uma postura ou uma atitude da qual Deus não se agrada. E depois no versículo 8, nós lemos então as consequências dessa diferença. Diz-nos assim o versículo 8: então surgirá para ti a alvorada de um dia novo. Vai ser tudo diferente, vai ser tudo novo. E ficarás curado. Como? Rapidamente. No versículo 9: então chamarás pelo Senhor e Ele te responderá. Então pedirás ajuda e Ele te dirá: estou aqui. Mas qual é a condição? Se retirares da tua vida toda a opressão, se retirares da tua vida o gesto ameaçador e se retirares da tua vida o tal falar ofensivo. E se repartires o teu pão com o esfomeado e se matares a fome ao pobre. Então, há aqui uma condição. Então. Se fizeres as coisas que Deus te agrada, então, na escuridão em que vives, brilhará a luz. Então, na tua obscuridade, transformar-se-á em meio-dia. Então, Deus te ouvirá. Então, Deus te responderá. Então, Deus te abençoará. Há 3 entãos. E esses entãos apenas se transformam na realidade se os 2 ses que estão nos versículos 9 e 10 se verificarem. Se o jejum praticado pelo povo fosse como aquele que Deus descreveu, então eles seriam verdadeiramente testemunhas de Deus aos povos à sua volta. Se eles praticassem o jejum e a adoração como Deus esperava, então o seu comportamento iria refletir a glória e o amor de Deus. Se eles fizessem aquilo como Deus esperava e que Deus esperava, então o comportamento deles iria glorificar, iria honrar a Deus. O povo reclamava que Deus estava distante, que Deus não os ouvia. Para que jejuar se não nos ouves, se não nos dás atenção? Eles reclamavam que Deus não os abençoava. Mas aqui, nos versículos, a partir do versículo 6, o que Deus está a prometer é que se eles forem verdadeiros adoradores, se eles forem verdadeiros na sua adoração, nas suas ações, nas suas atitudes, se forem verdadeiros nas suas práticas, se forem honestos, se forem sinceros,
se não forem hipócritas, então Deus estaria disponível para eles. Então Deus ouviria as suas orações. Então Deus atenderia às suas orações. Então haveria um novo dia para eles. Então as suas feridas, e aqui estamos a falar não só das feridas físicas, mas também dos seus erros e dos seus pecados, seriam saradas. Ou seja, os seus pecados seriam perdoados. Perdão. Aqui a questão é que, tal como acontecia com Saul e acontecia com os contemporâneos e com os conterrâneos de Isaías, eles estavam perante um desafio muito grande. E o desafio é aquele que nós lemos em João 4:2, quando Jesus fala e ele diz: está a chegar a hora, e é esta a hora, em que aquele que adora o Pai o há de adorar em espírito e em verdade. Porque são estes os adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. São estes os adoradores que Deus procura. Deus não procura algo que pareça ser um adorador. Deus não procura alguém que pareça ser um cristão. Deus não procura alguém que pareça estar correto. Deus procura alguém que verdadeiramente seja um adorador. Alguém que tenha não só a prática, mas também o coração envolvido na prática da adoração. Há uma grande diferença entre o verdadeiro adorador e o adorador hipócrita ou falso. O verdadeiro adorador faz aquilo que agrada a Deus porque ama a Deus, porque quer agradar a Deus, porque quer honrar a Deus, porque quer glorificar a Deus. O verdadeiro adorador faz o que faz porque Deus está em primeiro lugar. Agora, aquele que apenas parece ser um adorador, ele faz aquilo que faz porque se quer justificar a si mesmo. O que parece um verdadeiro adorador procura apenas o seu interesse. Procura apenas salvaguardar-se. Procura apenas proteger-se. Procura apenas garantir que tem aquilo que quer. Nem que para isso, para ter aquilo que ele quer, tenha que fazer alguma coisa parecida com aquilo que fazem os verdadeiros adoradores. O seu interesse não está em Deus, Deus não está em primeiro lugar, mas o seu interesse está em si mesmo. Ser um ou ser o outro, ser um verdadeiro adorador ou apenas parecer verdadeiro adorador, esse era o desafio que os contemporâneos de Isaías enfrentavam. E este era o desafio que Saul também enfrentava. E é o desafio que nós hoje enfrentamos. Ser verdadeiros adoradores ou apenas cumpridores de uma série de práticas. A questão que nós temos que responder é: como ser cristão sem ser religioso? Ser cristão é ter uma série de práticas exteriores porque houve uma mudança interior. E essa mudança interior espalha-se através de uma série de práticas exteriores. Um religioso é aquele que não teve a mudança interior, mas porque quer ter as bênçãos que têm os verdadeiros adoradores, ele faz uma série de práticas ocas, vazias de significado, sem que o seu coração, sem que o seu interior esteja minimamente envolvido. Porque ele não procura agradar a Deus, ele procura agradar-se a si mesmo. Ele não procura honrar a Deus, procura justificar-se a si mesmo. E por isso, tudo é oco e tudo é vazio de significado e de intenção. Ser religioso é muito mais fácil do que ser verdadeiramente um adorador. Nós lemos há pouco em Marcos 8:34, se alguém quiser acompanhar-me, tem duas condições: negue-se a si mesmo, ou renuncie-se a si mesmo, pegue na sua cruz e então siga-me. Isto é difícil. Renunciar a si mesmo e pegar na cruz é difícil. Ser religioso, parecer ser verdadeiro adorador, é muito mais simples. Então, vamos resumir. Tudo aquilo que o povo queria ter, tudo aquilo que o povo desejava, ele podia ter. Tudo aquilo que o povo procurava, ele podia ter. Tudo aquilo que o povo pedia a Deus, Deus podia dar. Se, e é um grande se, o povo não fosse hipócrita. Se o povo fosse sincero. Se o povo fosse honesto.
se o povo fosse verdadeiro, se o povo deixasse de ser falso nas suas práticas. Este é um dos maiores desafios que nós, enquanto Igreja Cristã, enfrentamos hoje, no século XXI. Ser cristãos, ser verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, sem sermos religiosos, sem cumprirmos uma série de práticas ocas de significado, ocas de intenção, apenas porque achamos que deve ser assim ou apenas porque os outros fazem. Nós sabemos qual é o tipo de adorador que Deus procura. Então, depois de lermos neste capítulo 58, os versículos 1 até 5, depois de lermos os versículos 6 até 10, vamos ler agora, nesta terceira parte, os versículos 11 e 12. E diz assim o texto bíblico: O Senhor será sempre o teu guia. Até em pleno deserto Ele saciará a tua fome e dará vigor ao teu corpo. Serás como um jardim regado, como uma fonte abundante, cujas águas nunca secam. Reconstruirás as velhas ruínas e levantá-las-ás sobre as antigas fundações. Vão chamar-te reparador das brechas e restaurador das ruas destruídas. Isaías explicou aquilo que Deus iria fazer na vida do povo, assim que o povo fosse um verdadeiro e sincero adorador na sua prática e na sua atitude. Deus iria guiar o povo, Deus iria garantir o seu conforto, Deus iria ser uma bênção na vida do povo. É certo que nós sabemos que Isaías já estava também a falar para um tempo futuro, para um tempo que diria respeito à volta do povo depois do exílio na Babilónia. Eles voltariam para uma cidade em ruínas, mas Deus estaria a ser o restaurador do seu povo e o restaurador da sua cidade e o restaurador daquela nação. E a presença de Deus junto com o povo faria toda a diferença na vida desse povo. Nós temos noção também que hoje, no século XXI, nós vivemos num mundo caído. E sabemos que toda a criação, toda a natureza sofre as consequências do pecado do homem. Sabemos que enquanto estivermos aqui nesta terra, nós nunca vamos viver num paraíso. Não no sentido literal. A questão é que nós, enquanto estivermos aqui nesta terra, nós podemos viver viver uma vida na presença de Deus. Nós podemos viver uma vida em que Deus esteja presente. E isso faz toda a diferença. A diferença não estará na atitude de Deus para com o povo, mas a diferença estará na atitude do povo para com Deus. A grande diferença, e aqui um grande com letras garrafais, a grande diferença está na atitude do povo para com Deus. Deus continua a agir da mesma forma como sempre agiu para com o povo. Desde o Éden, o verdadeiro paraíso que Deus preparou para o homem e para a mulher, para Adão e para Eva. Deus continua a agir da mesma forma, cuidando, como fez com Israel, quando saiu do Egito e a caminho do deserto. A caminho de Canaã, através do deserto. Deus continua disponível para cuidar, para sustentar e para abençoar o povo. A diferença não está em nenhuma mudança na postura de Deus. A questão e a diferença está na mudança que pode haver e que deve haver na atitude do povo para com Deus. Deixar de ser falso, passar a ser honesto. Deixar de ser hipócrita, passar a ser sincero. Essa faz a diferença. A grande diferença está numa atitude religiosa ou numa atitude de verdadeira adoração. Nós lemos em João 10:10 que o Senhor Jesus tinha vindo, ou veio, para nos dar vida, e vida em abundância. Ele não se refere apenas à vida eterna que nós vamos desfrutar na presença dele um dia, quando sairmos desta terra. Ele refere-se também a esta vida que é possível ter aqui. Então, resumindo, se a diferença não está na atitude de Deus, se a diferença não está no cuidado de Deus para connosco, a diferença entre podermos viver uma vida em abundância, uma vida na presença de Deus, que é isso que quer dizer uma vida em abundância,
está na nossa atitude. Se nós apenas realizamos uma série de práticas vazias, de significado, de conteúdo, de intenção, então nós não estamos a ser verdadeiros adoradores. Estamos a ser religiosos. E aí nós não vamos conseguir ver Deus em ação na nossa vida. Nós não vamos viver a tal vida em abundância. Por outro lado, nós temos o desafio posto por Isaías a nós hoje, de vivermos vidas de verdadeiros adoradores. E então, aí nós vamos ver a diferença. A presença de Deus na nossa vida depende não de Deus mudar a sua atitude, mas a presença de Deus na nossa vida depende apenas da nossa atitude. Uma atitude de adoração verdadeira ou uma atitude de adoração religiosa. Então, vamos resumir tudo aquilo que aprendemos nestas três secções do nosso texto de Isaías 58. A primeira coisa que aprendemos é que ter uma relação com Deus, ou ser cristão, ser seguidor de Cristo, ser discípulo de Cristo, ser imitador de Cristo, não é ser religioso. Não tem nada a ver com realizar uma série de práticas apenas porque os outros esperam que essas práticas sejam realizadas ou apenas porque fica bonito fazer essas práticas. Ser cristão ou ter uma relação com Deus não tem nada a ver por fazer coisas por obrigação ou por salvaguarda. Ser cristão, ter uma relação com Deus implica ou tem tudo a ver com amar a Deus acima de todas as coisas. Ter uma relação pessoal com Deus, ser cristão, quer dizer crer que Deus se agrade das nossas atitudes. Não só das nossas ações exteriores, mas também dos nossos sentimentos e também dos nossos pensamentos. Ter uma relação com Deus, uma relação pessoal com Deus, ser cristão, ser imitador de Cristo, tem tudo a ver com deixar de ser religioso e passar a estar disponível para nos negarmos a nós mesmos, para carregarmos a cruz, para lhe darmos a nossa vida. Porque Ele vai devolver-nos vida em abundância. Porque Ele vai devolver-nos vida como se fosse no jardim, no meio do deserto. Com sustento, onde não há nada à nossa volta. Sem fome, sem sede, mesmo no meio do deserto, mesmo no meio das dificuldades. Ele será o nosso sustentador. É isto que Ele está a propor. É isso que Deus está a prometer. O que é preciso para termos isso tudo? João 10:10. Sermos verdadeiros adoradores e não sermos apenas hipócritas. Não ficarmos contentes apenas com o parecer ser cristão, com o ir à igreja ao domingo, com o estar disponível para fazer atividades na igreja, com o estar disponível para participar desta forma, com o dar a nossa oferta, dar o nosso dízimo ou não dar a oferta. Não é isso que faz de nós cristãos. Nós fazemos tudo isso não para sermos cristãos, mas nós fazemos tudo isso porque somos cristãos. Porque temos uma relação pessoal com Deus. Porque houve uma mudança no nosso íntimo, no nosso interior. Então, nós fazemos todas essas coisas. Então eu vou à igreja ao domingo e aos outros dias, porque quero ter comunhão e quero estar na presença dos meus irmãos, aqueles que eu amo e aqueles que Deus também ama. Por isso eu dou a minha oferta. Porque sou cristão, porque houve a mudança de Deus na minha vida, eu dou a minha oferta. Não para sustentar o pastor, não para sustentar o trabalho, mas para que haja mantimento na casa de Deus e para que os propósitos e os projetos em que a igreja está envolvida possam ter sustento. E todos participam. Até o pastor participa nas ofertas. O pastor não apenas, a liderança da igreja ou o pastor não apenas recebem, eles participam na oferta. Eles participam no sustento. Porquê? Porque não é ser hipócrita. Não é apenas fazer aquilo que os outros querem que eu faça ou aquilo que os outros esperam que eu faça. Eu faço porque Deus operou uma mudança radical no meu interior, na minha vida. E isso manifesta-se cá fora.
Só manifestar cá fora, sem a mudança interior, torna-me religioso, torna-me hipócrita. E um dia, Deus vai dizer: afasta-te de mim porque eu nunca te conheci. E eu não vou passar a eternidade com Ele. Se apenas faço as coisas por fora. Agora, se essas coisas surgem naturalmente porque houve uma mudança interior, então aí, um dia, Deus vai me dizer: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E é isso que eu quero ouvir. Um dia, Deus vai olhar para as nossas vidas e vai dizer-nos uma destas duas frases. Ou afasta-te de mim que eu nunca te conheci, ou bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O que é que Ele vai dizer? Depende daquilo que houve no teu interior. Não vai depender daquilo que tu fizeste sem a mudança no interior. Não vai depender de quantas vezes tu pregaste na igreja, não vai depender de quantas ofertas tu deste ou até do valor das ofertas. Vai depender daquilo que aconteceu no teu interior. Se tu fores um verdadeiro adorador, de certeza que Deus te vai dizer: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Junta-te a mim. Agora, se apenas fores religioso, se apenas fizeres as coisas para te salvaguardar, se apenas fizeres uma série de práticas para não te apontarem o dedo, para não dizerem mal de ti, porque os outros esperam que tu faças isso, o mais provável é que estejas a fazer isso sem a mudança interior, e o mais provável é que também um dia Deus te diga: não te conheço de lado nenhum. E o texto bíblico diz-nos que muitos vão dizer: mas eu fiz tanta coisa em teu nome. Eu dei tantas ofertas. Eu fiz tantos milagres. Eu isto, eu aquilo em teu nome. E Jesus vai dizer: nunca te conheci. Não foi por mim que tu fizeste. Foi por ti. Não foi para me honrar que tu fizeste. Foi para ti. Não foi por me amares que tu fizeste. Foi por te amares a ti. E aí, meus irmãos, aí, meus amigos, nós vamos viver eternidades totalmente separadas. Uns na presença de Deus e outros ausentes de Deus. Onde é que nós vamos estar? A atitude de Deus não mudou. Ele veio para nos dar vida. Veio para nos libertar do pecado, para nos libertar da morte. João 3,16 diz isso claramente. Agora a bola está do nosso lado. Será que eu vou ter vida de adorador verdadeiro? Ou será que eu vou ter uma vida de adorador religioso? Contentar-me com a fachada, com a parte de fora, sem me preocupar com o interior. Isso tudo, um dia, na presença de Deus, vai ser esclarecido. A bola, neste momento, está do teu lado. Está do meu lado. Deus já fez a jogada dele. Deus já disse o que tinha a dizer. Já fez o que tinha a fazer. Agora está do nosso lado. O que é que vamos fazer? Isso depende de mim e depende de ti. Se Deus quiser, na próxima semana nós vamos estar juntos novamente, de volta aqui com os computadores e com as câmaras e isto tudo, para podermos estudar mais uma lição do livro de Isaías. Vai ser a última lição do livro de Isaías. Depois, na outra semana, iremos encetar uma nova série de estudos. Deus te abençoe, Deus te guarde e que Deus nos dê a nós todos sabedoria para deixarmos de ser simplesmente religiosos, deixarmos de ser hipócritas e sermos verdadeiros adoradores, porque esses é aqueles que o Pai procura. Forte abraço, até à próxima.